Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bioestatística e Epidemiologia. Nesse vídeo eu vou revisar alguns conceitos e algumas fórmulas utilizadas muito dentro da bioestatística e da epidemiologia, tá? Então aqui nós temos alguns exercícios e eu vou então ir resolvendo com vocês, tá? Na questão 1, ele pede então sobre uma determinada região apresentou nos últimos 5 meses as seguintes taxas de incidência para dengue. Aí logo em seguida nós temos ali, né, esse conjunto de dados com 5 dados, né? O primeiro dado é 32, o segundo dado é 34, o terceiro é 27, o quarto é 29 e o quinto é 28. Nesse exercício, então, pede-se a média e a mediana do conjunto de valores. Tá? E ele vai te dar, então, algumas alternativas de quais são as respostas respectivas. Ou seja, nessa primeira coluna, eu vou ter, então, o valor da minha média e na segunda coluna, o valor da minha mediana. Vamos então começar a responder esse exercício a partir da mediana, tá? Então eu vou tirar o grifo que eu fui fazendo em todas as partes. Aqui. Então para a gente calcular a mediana, então a gente tem a seguinte fórmula, né? Esse primeiro que é o x com travessão em cima, é o indicativo então da minha média, tá? Então média é igual a esse símbolo parecido com o E se chama somatório de x dividido por n. Ou seja, minha média então vai ser, para me calcular, né, a minha média vai ser o somatório de x dividido por n. E o que vem a ser isso? Né? Quando eu falo somatório de x, eu estou me referindo ao somatório de cada valor desse meu conjunto. Ou seja, somatório do 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 28 dividido por n. N é o meu número da minha amostra, o número total. Nesse caso aqui, a minha amostra é de 5, porque eu tenho 5 elementos dentro dessa minha amostra. Tá? Então é o que eu fiz aqui nesse segundo, na continuação aqui na armação, né? Perdão, na armação aqui do meu exercício. Então basicamente eu substituí os valores pela fórmula. Então eu coloquei 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 28 dividido por 5, que vai dar igual, então, nesse somatório 150 dividido por 5 igual a 30. Então aqui eu já tenho já a minha primeira resposta, que é a resposta da minha média. Mas só isso não é indicativo ainda, porque se vocês forem ver, eu posso então estar entre as respostas A, C ou E. Tá? Como que aqui deu 30, então eu já posso excluir a alternativa B e a alternativa D, né, que ambos deram valores diferentes de 30. Mas para ter certeza se é a ou a C ou a E, eu preciso calcular minha mediana. E como que nós vamos então calcular essa mediana? Basicamente, nós temos alguns passos sequenciais que precisamos fazer. Primeira coisa da mediana, e isso é algo que os alunos acabam sempre errando, sempre esquecendo, é realizar o ordenamento de forma crescente. Tá? Então, por que isso? Porque aqui no conjunto de dados, ele pode talvez já chegar, né, para você no exercício de forma ordenada, como talvez ele não esteja ordenado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer o ordenamento de forma crescente, ou seja, do menor valor até o maior valor. Por que isso? Porque na mediana eu vou estar procurando o valor que vai estar ao meio. Tá? É o valor que para a direita dele vai ter 50% e para a esquerda também vai ter 50%. Então, é o número que vai estar exatamente ao meio. Então por isso que a gente precisa fazer esse primeiro etapa aqui de ordenamento. Feito esse ordenamento, como que eu fiz aqui, nós vamos para o segundo
a segunda etapa, que é basicamente verificar se esse conjunto é par ou ímpar. Por que isso é importante, gente? Porque a gente tem duas fórmulas a ser utilizada a depender se esse conjunto tiver um número ímpar ou se ele tiver um número par. Como aqui nós temos um número ímpar, né, no caso são 5 números, a gente vai utilizar uma determinada fórmula. Tá? E qual que vai ser essa fórmula? Basicamente, vamos ver se ele... Aqui. Basicamente, a fórmula que nós vamos utilizar é essa de mediana. Perceba que aqui já modifica o símbolo, tá? Não é mais igual o da média. Aqui ele é um X com um chapeuzinho em cima, né? Do acento então circunflexo. Então a minha mediana é igual a n mais 1 dividido por 2. Isso se for ímpar, tá? É importante que vocês se atentarem a esse detalhe, tá? Então aqui, se a gente for substituir na fórmula, então nós temos lá, mediana igual a 5, porque temos 5 elementos aqui, 5 dados, mais 1 dividido por 2. Ou seja, nós vamos ter então 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3. 3 já vai ser a minha mediana? Não, tá? É importante ressaltar isso. Essa fórmula que nós estamos utilizando não é para encontrar o valor da minha mediana, mas sim para encontrar qual o termo que vai se referir a essa mediana. O que isso significa? Significa que dentro desse meu ordenamento que eu fiz, o terceiro elemento vai ser a minha mediana. Tá? Então, o quarto e última etapa que eu vou fazer é basicamente então analisar qual que vai ser esse terceiro elemento. Então, por isso que eu coloquei aqui, o valor encontrado, no 3, se refere ao elemento do conjunto que corresponderá à mediana. No caso, o terceiro elemento é o número 29. Logo, a mediana será 29. Porque então, se vocês forem olhar, depois desse ordenamento, então ficou 27, 28, 29, 32 e 34. Qual que é o terceiro elemento? 1, 2, 3. O terceiro elemento é o 29. Logo, então, o 29 vai ser a minha mediana. Tá? Se a gente for agora, a gente já tem a resposta tanto da minha média, que tinha dado 30, e da minha mediana, que deu 29. Se formos olhar na questão, a alternativa C é a alternativa correta, certo? Agora vamos fazer um outro tipo de cálculo, tá? Porque aqui, como eu tinha mencionado, na mediana a gente utiliza dois tipos de fórmulas, né? Uma quando é para números ímpares e outra quando é números pares, tá? Então por isso agora a gente vai fazer com números pares, tá? Se vocês forem ver na questão 2, nós temos 10 elementos nesse meu conjunto, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então aqui, nesse exercício também está pedindo tanto a média como também a mediana. Então, novamente, se eu for calcular a média, eu vou estar então fazendo o somatório de x dividido por n. No caso aqui, vou ter que somar todos esses valores e dividir por 10. Na armação eu já coloquei, então ficou lá 133 mais 425 mais 244 e assim por diante, dividido por 10. Esse somatório de x vai dar 3.611. Dividindo por 10, vai dar então a minha média 361,1. Tá? Então aqui eu já tenho minha primeira parte do meu exercício já pronto, resolvido. E aqui eu posso então já excluir tanto a alternativa B como a alternativa C, porque eu já sei então que elas não são corretas. Tá? Mas a gente não sabe ainda se a mediana vai ser 312, ou se ela vai ser 310, ou se ela vai ser 299. Para isso a gente vai então fazer da mesma forma.
Primeira coisa, vamos ordenar esse conjunto de valores, sempre do menor até o maior. Então aqui, o 133 ele já era o menor, então ele continua aqui. Porém, por exemplo, o 425, que era o segundo, ele já não vai mais estar aqui, ele vai lá para o penúltimo, porque ele é o penúltimo, o valor, o segundo maior valor, né? Então, fiz todo esse ordenamento. Agora, o que a gente vai precisar fazer é saber se é ímpar ou se é par. Como são 10 elementos, então a gente já sabe que é o número par. E para a gente fazer o par, a gente vai utilizar uma fórmula diferente daquela que a gente utilizou para o ímpar. Porque aqui, se vocês perceberem, a gente não vai mais ter um valor central, mas sim dois valores, né? Quando é número ímpar, 5, né, por exemplo, ele que era o do exercício anterior, a gente já sabia que o meio, né, seria o 3. Mas se a gente tem 10, qual que é o valor do meio? O 5 ele não é no meio, e nem o 6 também não vai ser no meio. Então a gente tem que fazer um cálculo um pouquinho antes para a gente descobrir. Então, se for par, a gente vai utilizar essas duas fórmulas aqui. Novamente tem o símbolo da mediana, e aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter T1 e vamos ter o T2. O T1 significa ao termo 1, ou primeiro termo, e o T2 ao segundo termo. E o que vem a ser isso então? O T1 ele vai ser calculado por n dividido por 2, ou seja, o número total desse conjunto, que no caso é 10, dividido por 2. E o T2, segundo termo, vai ser n mais 2 dividido por 2. Ou seja, vai ser 10 mais 2 dividido por 2. Tá? Nessa segunda linha eu já coloquei, né? Então, já apliquei na fórmula 10 dividido por 2, que vai dar 5, e o 12 dividido por 2, que vai dar 6. Ou seja, aqui agora eu já encontrei que a minha mediana está entre o quinto e o sexto elemento desse meu conjunto que eu já formei, tá? Depois do ordenamento. Então, como que nós vamos fazer agora? A gente vai, o quarto passo, os valores encontrados se referem então aos elementos do conjunto que corresponderá à mediana. No caso, o quinto e o sexto elemento, que são os valores, né? 299 e 325. Mas vamos ver se é realmente isso. Então vamos lá. Qual que é então o quinto elemento? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 299. E o sexto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 325. Então beleza, a gente já encontrou que a mediana está entre esses dois números. Só que agora uma coisa, diferente da primeira fórmula da mediana com números ímpares, em que eu teria um único valor, na mediana com números pares, eu vou ter dois valores. E se eu tenho dois valores e a minha mediana necessariamente ela tem que ser um número só, e aí então eu vou precisar fazer a minha média aritmética simples entre esses dois valores. Ou seja, eu vou somar os 299 mais os 325 e vou dividir por 2. E aí então eu vou ter a minha mediana, que é 312. Tá? Se eu for olhar lá nas minhas alternativas, então a alternativa correta é a alternativa A, que é então 361,1, que é o valor da minha média, e 312, que é o valor da minha mediana, certo? Vamos dar sequência. Aqui no exercício 3, ficaria muito repetitivo, porque ele está pedindo também a média, a mediana e a moda de cada um desses conjuntos. Como que nós já passamos já em exercícios anteriores sobre média e sobre mediana, tanto com conjunto de dados ímpares, como também com conjunto de dados pares, nesse exercício eu vou me ater somente à moda, tá?
Lembrando que a moda basicamente é o número que mais se repete naquele conjunto. No caso desse meu primeiro conjunto, que é 15, 43 e 35, nenhum desses valores se repetem. Então, nós temos um caso que é amodal, porque, amodal, porque eu não tenho nenhum valor que se repete. Vamos para o segundo, 87, 71, 96 e 100. Essa moda também é modal, porque também nenhum desses números se repetem. Vamos para o C. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 9. Se vocês prestarem atenção, nós estamos repetindo duas vezes o número 9. Então, a minha moda vai ser o 9. Na alternativa D, no exercício, né, D, nós temos lá nesse conjunto 91, 37, 84, 62, 50, 37 e 84. Se vocês bem perceberem, tanto o 37 quanto o 84, eles estão se repetindo duas vezes, cada um deles. Então, nesse caso aqui, a minha moda vai ser tanto o 37 quanto o 84. Tá? Ambos estão se repetindo duas vezes. E aqui nesse último, nós temos 63, 32, 68, 76, 23, 32, 14, 77, 63, 32, 14. Se vocês perceberem, vários desses valores estão se repetindo, né? Vamos pegar, por exemplo, o 63. O 63 ele está aparecendo duas vezes. O 32 ele está aparecendo três vezes. Outro valor que também se repete é o número 14. O 14 ele também está aparecendo duas vezes. E aí? Eu tenho então a minha moda sendo 14, 32 e 63? Não. Por quê? Porque a moda ela sempre vai ser o valor que mais se repete. E a partir do momento que eu tenho um valor que se repete três vezes, isso já anula todos os outros que tiverem valores repetidos que se repetiram duas vezes somente. Tá? Então, isso significa que a minha moda vai ser o 32, porque o 32 está aparecendo três vezes. Independente se o 63 está aparecendo duas vezes e o 14 também está aparecendo duas vezes, eles não vão entrar na minha moda porque eles não são os valores que mais se repetem. Tá bom? A moda ela é bem tranquila também para a gente fazer esse cálculo. Agora nós vamos passar para o exercício 4, que é sobre média aritmética ponderada. Tá? Então, quando eu falo sobre média ponderada, estou falando então que são valores que têm frequências diferentes. Tá? Para a gente fazer o cálculo da média aritmética ponderada, a gente também tem uma fórmula diferente. Mas primeiro vamos ler o enunciado então dessa questão. Ela diz o seguinte: em um hospital, 20 enfermeiros têm salário de R$4.000, 10 enfermeiros têm salário de R$3.000 e 30 têm salários de R$1.700 mensais. Qual é o salário médio desses enfermeiros? Para fazer esse cálculo, então, eu vou colocar essa seguinte fórmula, tá? Independente se ela é uma média aritmética simples, ou é ponderada, ou é por intervalos, o símbolo da média sempre se mantém o mesmo, tá? Então, por isso que aqui a gente está se repetindo também o mesmo símbolo da média. O que vai modificar é que aqui, então, eu tenho a média sendo igual ao x vezes a frequência dividido por n, ou seja, o x vem ser o quê?
Vem a ser os valores que eu tenho ali, os R$ 4.000, os R$ 13.000 e os R$ 1.700. O que é o F? O F é minha frequência, ou seja, os 20 enfermeiros, depois os 10 enfermeiros e depois os 30 enfermeiros. E o que vem a ser o N? O N é a frequência, é o número total. E aí que pega. Por quê? Muitos alunos acabam colocando o N como 3 nesse exercício aqui. Por quê? Porque está falando sobre 3 valores diferentes. 4.000, 3.000 e R$ 1.700. E esse é um grande erro. Por que não acontece isso? Porque esse não é a frequência. A frequência é o 20 enfermeiros mais 10 enfermeiros mais 30 enfermeiros, tá? Então isso que é algo que pode acabar pegando e você pode acabar errando, tá? Para a gente colocar então na fórmula, basicamente vamos substituir esses valores lá. Então 20, referente aos 20 enfermeiros, vezes 4.000, que é o salário deles, mais 10 enfermeiros, vezes o 3.000, que é o salário, e mais 30 enfermeiros multiplicado por 1.700, que é o salário deles, dividido por 60. 60 porque são 20 enfermeiros, mais 10 enfermeiros, mais 30 enfermeiros. Então, fazendo esse cálculo, basicamente nós vamos encontrar o seguinte: 20 vezes 4.000, 80.000. 10 vezes 3.000, 30.000. E 30 vezes 1.700 vai dar 51.000, dividido por 60. Fazendo o somatório dos 80.000, mais 30.000, mais os 51.000, eu vou chegar a um valor de R$ 161.000. Dividido por 60, que são 60 enfermeiros, eu vou chegar à minha média, então, de R$ 2.683,33. Esse, então, é o valor médio de salário desses enfermeiros, tá? Agora nós vamos para um outro tipo de cálculo, que é a média aritmética agrupadas em intervalo, tá? O que vem a ser isso? Aqui eu coloquei já direto aqui uma tabelinha. Digamos que se eu estivesse trabalhando com questão de idade, eu estou me referindo que eu tenho 10 pessoas que têm idade entre 20 a 24 anos. Eu tenho 17 indivíduos com idade entre 24 a 28 anos e assim sucessivamente. O que é o ponto-chave desse tipo de cálculo aqui? É que eu não tenho o valor exato desses intervalos. Eu sei que entre 20 e 24 tenho uma frequência de 10. Mas aí como que nós vamos fazer esse cálculo? Então, como que a gente vai calcular a nossa média? Porque eu não tenho um valor somente, tá? Então aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu organizei em formato de uma tabela, tá? Num quadro, na verdade, para facilitar a compreensão, tá? O primeiro parte aqui eu basicamente só copiei do enunciado. Segunda coisa e o terceiro aqui também eu vou repetir, que é a frequência que também está já no enunciado, com a diferença somente que eu já fiz o somatório aqui, tá? O somatório total dos 10 mais 17 mais 25 mais 22 mais 15, que eu já tenho então o valor de 89. 89 é a minha frequência, tá? É o meu N. Agora, o que vai ser diferente, o que a gente vai criar a mais, tá? Primeiro é que a gente vai ter que encontrar um ponto central, tá? Então, basicamente, como que eu tenho 20 até 24, eu não tenho como fazer esse cálculo. Então, eu vou ter que encontrar um ponto médio, um valor central entre cada um desses intervalos. Basicamente, para fazer isso, eu vou fazer uma média entre esses dois.
Mas, dependendo, eu posso acabar até fazendo direto, como é esse caso, né? De 20 a 24, o meu ponto médio é 22. Mas se eu quiser fazer o cálculo bem certinho, se você tiver dúvida, basta você somar. 20 mais 24 vai dar 44. 44 dividido por 2, 22. 24 mais 28 dividido por 2, 26. 28 mais 32 dividido por 2 vai dar 30. 32 mais 36 dividido por 2, 34. E o 36 mais 40 dividido por 2 vai dar 38. Então aqui agora eu encontrei o valor central de cada um desses intervalos. E agora sim eu vou colocar numa fórmula. Que a fórmula venha a ser da mesma forma como que nós tínhamos na verdade eu coloquei aqui eu acabei me enganando. Na verdade eu vou colocar aqui como se fosse de uma média aritmética ponderada, tá, gente? Então ignorem essa fórmula aqui. Faltou eu colocar o x vezes o f, porque eu vou ter que pegar então o valor central e multiplicar pela minha frequência, tá? Então, aqui eu já coloquei nessa última coluna já justamente esse cálculo do x vezes o f, tá? O x, nesse caso, eu vou me referir ao meu valor central, ou seja, 22 vezes o 10, que vai dar 220. Também 26 vezes 17, 442. 30 vezes 25 vai dar 750. E assim por diante. Tá? E aqui então eu também já fiz o somatório de quanto que vai dar esses valores. Porque para eu jogar aqui daí na fórmula, basicamente eu vou ter então o valor total do x vezes f, né? Que vai dar então 2.730 dividido pela minha frequência, tá? Por meu n, que é 89. Então, basicamente, 2.730 dividido por 89, que vai dar um total então, de 30,67. Essa é a minha média, tá? Então, a média com dados agrupados em intervalo. Tá? Então, é bem tranquilo também, tá? A única diferença aqui, gente, então, que ignorem essa fórmula aqui que eu acabei copiando errado, que era para utilizar essa fórmula aqui, tá? Média igual x vezes f, tá? É o que a gente vai utilizar igual da média aritmética ponderada. Agora, algumas considerações mais de cunho teórico, né? Algumas questões que podem cair em prova, que basicamente para testar então se vocês sabem o que vem a ser uma variável e o que é um dado, né? É importante que quando a gente fala sobre uma variável, basicamente a gente se refere a uma determinada característica pela qual então deseja-se que essa população seja descrita, tá? Então, e que a gente consiga então tomar algumas decisões acerca dessas características, tá? Então, por exemplo, se eu tenho altura de um aluno, cor dos olhos de pessoas que frequentam uma determinada instituição, altura acabei de falar, né? Mas cor da pele, por exemplo, também tudo isso é uma variável, uma característica, tá? Dentro dessa minha população que eu estou, então, população basicamente é o agrupamento de indivíduos que eu vou estar então estudando. E o que vem a ser um dado, né? Então a gente tem a variável, que é a característica, e a gente tem os dados. O dado basicamente vai ser as observações, tá? Ou realizações referente a essa variável, tá? Então se eu falei, por exemplo,
tem uma variável de cor dos olhos, essa é uma característica, essa é uma variável, cor dos olhos. Os dados, então, vai ser, por exemplo, olho verde é um dado, olho azul é outro dado, olho castanho é um outro dado, tá? Então, cada um dessas observações dentro dessa variável vai ser então um dado, tá? Agora, a questão 7 diz respeito aos tipos de variáveis, né? Porque desses que eu coloquei ali, eu coloquei de uma forma bem geral, né? Cor dos olhos, cor da pele, altura. Mas a gente tem então uma diferenciação entre elas, né? A gente pode estar se referindo a uma variável qualitativa, como também uma variável quantitativa. Quando eu falo sobre uma variável qualitativa, eu estou falando então a um atributo que perdão, é um valor que vai ser representado por um atributo, né? Como que não vai ser necessariamente sendo contado numericamente. E aí que a cor da pele, por exemplo, poderia ser, ou a cor dos olhos, poderia ser um bom indicativo de um exemplo, né, de uma variável qualitativa. Eu não consigo mensurar numericamente a cor da pele, tá? Eu posso então colocar, expressar de forma como atributo, né? Então, a pele branca, pele preta, a pele indígena, a pele parda, oriental, né? Na verdade, eu acabei misturando raça, né, junto, né? Raça e também cor. Mas se fosse falar só de cor, então branco, preto, pardo, tá? Ou cor dos olhos, poderia utilizar aquele mesmo exemplo: azul, verde, castanho, caramelo, né? Outras coisas aí que possam ter. Já as variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, é quando então os seus valores eles são expressos em números, tá? Então eu posso ter tanto, por exemplo, salário que a gente já conversou até em um exercício anterior, né? Salário dos profissionais de enfermagem. Posso trabalhar com idade dos alunos. Então tudo são variáveis quantitativas. E aqui ainda a gente poderia ainda subdividir essas variáveis quantitativas entre discretas e contínuas, se a gente quisesse ainda ser mais específicos, né? A discreta, basicamente, a gente está utilizando o número inteiro, né, como a idade, por exemplo, 27 anos, 32 anos, ou como contínua, quando a gente tem um dado que pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, a altura, por exemplo, 1,72 m, 1,94 m, 1,38 m. Né? Então, a gente ainda tem essas diferenciações. Partindo agora para o exercício 8, que esse é o último exercício que nós vamos trabalhar, mas ele também é um cálculo um pouco mais extenso, porque nessa questão, então, ele está pedindo para a gente calcular o desvio médio, a variância e o desvio padrão dos seguintes dados relativo ao tempo médio de corrida de um atleta durante uma semana. E aqui, então, eu tenho esse tempo médio, tá? Durante então os dias da semana. Aqui eu tenho então 7 dias e eu tenho lá esses valores de 32, 34, 27, 29, 30, 28 e 25. Esse é o tempo médio de corrida, né? O primeiro dado que ele está pedindo é o desvio médio. Tá? Então, como que a gente vai calcular o desvio médio? O início desse cálculo ele é muito parecido com a média aritmética simples, que é aquela que a gente já fez lá no começo dessa aula. Tá? Então, basicamente, para a gente calcular, a gente vai fazer realmente a média aritmética simples,
que é o somatório de x dividido por n, tá? E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, substituindo lá na fórmula, eu vou ter então 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 30 mais 28 mais 25 dividido por 7, porque então eu tenho 7 valores aqui, 7 dados, né? Referente um a cada dia da semana. Se eu somar então fazer o somatório desse x, basicamente então eu vou ter 205 dividido por 7, que vai dar a um total então de 29,28. Esse é o primeiro passo para a gente calcular o desvio médio, saber qual que é a minha média aritmética simples. Agora vem um passo extremamente importante, tá? Que é o seguinte: para eu calcular o meu desvio médio, eu vou basicamente, como o próprio nome diz, né? Eu estou fazendo um desvio da minha média, ou seja, o quanto que cada um desses elementos, cada um deles, estão destoando da minha média aritmética simples. Tá? Então, quanto que esse 32 está se distanciando, né, se desviando do meu 29,28. E assim sucessivamente vão todos esses valores. Todavia, algo que a gente precisa prestar muita atenção aqui. Tá? Se vocês perceberem, eu já fiz aqui a montagem, né, do meu exercício, da segunda parte, que é então eu já coloquei o dm, que corresponde ao desvio médio. Se vocês perceberem, eu coloquei aqui uma forma de um travessão aqui, né, na vertical. Cada um desses cálculos, eles estão então dentro desses dois traços, tá? Que se chamam então de módulo. Na matemática, todos os valores, todos os cálculos que estiverem dentro de um módulo, eles obrigatoriamente ficarão positivos, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver um valor menor do que minha média, ele vai dar um número negativo. Vocês devem concordar, né? 32 menos 29,8, ele vai dar um número positivo, porque o 32 é maior do que o 29. Todavia, um terceiro elemento aqui, 27 menos 29,8, ele vai dar um número negativo. Mas, por estar dentro do módulo, a gente passa ele a positivo, tá? Então, como vai ficar esse cálculo? Basicamente, então, 32 menos 29,28 vai dar 2,72. 34 menos 29,8, 4,72. 27 menos 29,28 era para dar 2,28, tá? Perdão, era para dar menos 2,28. Como está dentro do módulo, a gente passa ele para positivo. Ah, mas passa de uma forma mágica? Não. Na verdade, por trás disso, a gente estaria então multiplicando esse número negativo vezes menos 1, para daí passar ele a positivo, tá? 29 menos 29,28 passa também a positivo, vai ficar 0,28. 30 menos 29,28 vai dar 0,72. 28 menos 29,8, 1,28. E por fim, 25 menos 29,28, que vai dar um total de 4,28. Tudo isso também vai ser dividido por 7, que é o número de elementos que eu tenho, tá? Então, o meu desvio médio basicamente vai ficar, né, fazendo esse somatório, vai dar 16,28 dividido por 7. Logo, o meu desvio médio vai ser igual a 2,32. Então, o primeiro valor que eu tenho aqui, né, que está pedindo exercício, que é do desvio médio, aí então a gente já conseguia matar a charada. Agora ele está pedindo também a variância, tá? E a variância, a gente vai pegar uma base já do meu desvio médio,
tá? Do cálculo do meu desvio médio. Por quê? Se vocês bem lembrarem, a gente tinha um conjunto de dados, né, lá em cima. A gente fez uma média aritmética simples. A gente fez a subtração de cada um dos elementos, né, cada um desses dados, subtraímos pelo valor médio, que é o 29,28, e ele se formou então um novo conjunto de dados. Esse novo conjunto de dados que se formou ali no meu cálculo do desvio médio, a gente vai utilizar ele também para a gente calcular a nossa variância, tá? Então, com algumas alterações. Então, basicamente, se vocês perceberem aqui, aqui, nessa primeira linha aqui, então o que eu fiz? Percebo que esse aqui é o símbolo então da minha variância, tá? O que eu fiz? Ele vai estar então basicamente igual ao que estava aqui no desvio médio, né? Pós a saída então do módulo, né? A subtração feita dentro do módulo, com um acréscimo do que cada um desses valores eu vou então elevar ao quadrado. Então o 2,72 vou levar ao quadrado, mais 4,72 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente com todos os valores. Lembrando, gente, algo importante: quando eu elevo ao quadrado, eu não estou multiplicando por 2, mas sim multiplicando o valor por ele mesmo, ou seja, 2,72 vezes 2,72 mais 4,72 vezes 4,72, e assim com todos esses valores. O 2,72 ao quadrado vai dar 7,39, e assim como o 4,72 ao quadrado vai dar 22,27, e assim com todos esses valores. Aqui então ele se formou um novo conjunto de dados, só que já com os valores então elevados já ao quadrado. E aqui aí eu vou fazer basicamente a minha média aritmética simples, que vocês já pegaram, que né, a gente está fazendo em praticamente todos os exercícios, né? Eu vou somar todos esses valores, que vai dar então 55,37, e dividir por 7, que vai então dar a minha variância de 7,91. Tá? Então aqui, com esse valor, eu já vou estar então finalizando 2/3 já desse meu exercício. Eu já cheguei ao valor do desvio médio, né, que se vocês bem lembrem, deu o valor de 2,32, e agora a minha variância, que deu o valor de 7,91. Por último, ainda está pedindo o desvio padrão. E o desvio padrão ele é bem simples, porque o desvio padrão basicamente é a raiz quadrada da minha variância. Tá? Então, até coloca aqui, ó, dp, que vem então de desvio padrão, é igual a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada do 7,91. E é exatamente isso que eu coloquei nessa segunda linha. Tá? Coloquei já na fórmula, dp, desvio padrão, é igual a raiz quadrada de 7,91. Com o auxílio de uma calculadora, então você consegue chegar a esse valor aqui, que é o desvio padrão, então vai ser igual a 2,81. Tá? Por hora, gente, era isso então que eu gostaria que vocês aprendessem. Tá? É uma revisão básica de alguns conceitos, né, dentro da bioestatística, que é bastante utilizado até mesmo em concursos que vocês podem então estar utilizando em outras matérias. Só para finalizar a questão de título de conhecimento, para vocês saberem, né, o que vem a ser aqui o desvio padrão, como que eu posso, o que se representa esse valor, né? O desvio padrão aqui, como que eu faço, né, se eu não tiver a calculadora, né? É basicamente o valor que vezes ele mesmo, ou seja, um valor que ao quadrado vai dar a minha variância.
Se vocês calcularem 2,81 ao quadrado, vai dar o 7,91, tá? Então é importante então vocês saberem o que vocês estão fazendo, né? O que cada um representa. É interessante também vocês saberem, e aqui eu acabei não falando, mas saber o que vem a ser uma medida de tendência central e o que é uma medida de dispersão também. Tá? Gente, eu agradeço, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me comunicar. Tenham todos excelentes resultados nas avaliações que vocês forem realizar.